Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Testemunhamos alguém tão conhecido fazer uma confissão tão correta, tão humilde e, ao mesmo tempo, tão profundamente arrependida. Confessar os próprios erros já não é algo simples para qualquer pessoa, mas para alguém que exerce o ministério pastoral, chamado a ser um exemplo para os fiéis, um líder espiritual, essa tarefa se torna ainda mais difícil. E a dificuldade se multiplica quando esse líder tem grande visibilidade, sendo amplamente conhecido e acompanhado por muitas pessoas. Diante disso, podemos dizer que um acontecimento assim é um verdadeiro milagre. Algo que só pode ser explicado pela atuação do Espírito Santo na vida daquele que confessa. Não é algo que venha da carne, da própria vontade humana, porque nossa tendência natural é esconder, minimizar, justificar os erros e evitar a humilhação pública. Mas quando Deus age, Ele quebra esse orgulho. Conduz à verdadeira confissão, que não busca desculpas, que não tenta suavizar a culpa, mas que simplesmente se coloca diante de Deus e dos homens, com um coração quebrantado. Ao refletir sobre essa situação, comecei a me lembrar de outros casos de confissões públicas feitas por pastores. Infelizmente, o que mais se vê nessas circunstâncias são confissões forçadas, que ocorrem apenas quando o erro já foi descoberto e exposto. Mesmo nesses momentos, raramente se ouve um verdadeiro reconhecimento do pecado. O arrependimento muitas vezes soa superficial, mecânico, e a palavra pecado dificilmente é usada para descrever a própria falha. Uma confissão genuína precisa vir acompanhada do reconhecimento claro da transgressão, como vemos no exemplo de Davi no Salmo 51, quando ele clama: "Pequei contra ti, Senhor". Isso contrasta fortemente com muitas confissões modernas, que mais parecem discursos cuidadosamente preparados para minimizar danos do que uma verdadeira exposição de um coração arrependido. Também há os casos em que erros ainda mais graves são simplesmente acobertados. Em vez de lidar com o pecado de maneira bíblica e restauradora, muitas vezes há um esforço para esconder o problema, evitando que a imagem da igreja ou da denominação seja manchada. No entanto, esse pensamento é completamente equivocado. Confessar um erro não torna uma igreja falsa. O que realmente corrompe uma igreja é o acobertamento dos pecados, a cultura do silêncio, a manipulação das circunstâncias para evitar que a verdade venha à tona. O apóstolo Paulo, em sua instrução a Timóteo, foi muito claro ao dizer: "Não aceite acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam." Isso nos mostra que a repreensão pública, quando necessária, não é uma forma de humilhação desnecessária, mas um ato de amor e zelo pelo corpo de Cristo. Quando um presbítero ou pastor persiste no pecado, ele precisa ser corrigido diante da congregação. No contexto de uma igreja local, isso significa uma repreensão perante seus membros. Mas, no caso de líderes com um ministério mais amplo, que alcançam muitas pessoas além de sua igreja, a confissão também precisa ser proporcional
ao alcance de sua influência. Diante disso, podemos concluir que uma igreja verdadeira não é aquela que nunca erra, mas sim aquela que lida com os erros de maneira bíblica e amorosa. O falso pastor e a falsa igreja não são aqueles que possuem falhas, mas aqueles que escolhem ignorar, esconder ou justificar o pecado em vez de tratá-lo com seriedade. No caso do pastor Paulo Júnior, o que vimos foi um exemplo raro de alguém que se humilha, que chama o erro pelo nome, que não tenta esconder ou minimizar sua falha, mas que também não dá detalhes desnecessários, porque isso não é o mais importante. O que realmente importa é que ele assumiu a culpa sem rodeios. Ele usou palavras duras para descrever seu próprio pecado, mostrando que entende a gravidade do que fez. Confessar dessa maneira é extremamente difícil. Normalmente, quando alguém admite um erro, há sempre um mas na justificativa. Dessa vez, não houve nada disso. Foi uma confissão direta, sem desculpas, sem tentativas de amenizar a culpa. Isso me lembrou a diferença entre Adão e Davi. Quando Adão pecou, sua primeira reação foi tentar transferir a culpa, dizendo: "A mulher que tu me deste me fez comer do fruto." Já Davi, em sua confissão, nem sequer menciona Batseba. Ele não tenta justificar ou dividir a responsabilidade. Ele simplesmente reconhece: "Pequei contra ti." Essa é a essência da verdadeira confissão. Não se trata de contar detalhes ou expor outras pessoas, mas de assumir total responsabilidade pelo próprio pecado. E diante de um pecado confessado dessa forma, só há uma atitude correta a se tomar: encerrar o assunto. Quando alguém se arrepende verdadeiramente e confessa seu erro, qualquer especulação posterior se torna algo injusto e desnecessário. Usar a situação para continuar atacando ou menosprezando quem já reconheceu seu pecado é um erro grave. Esse tipo de atitude se assemelha ao que Jesus condenou quando disse que não devemos esmagar a cana quebrada. Quando alguém já está ferido e arrependido, o papel da igreja não é pisotear, mas acolhê-lo com graça e amor. Essa postura deve ser adotada não apenas com aqueles que nos são próximos e queridos, mas também com aqueles de quem discordamos ou até mesmo consideramos inimigos. Afinal, se Cristo nos perdoou, quem somos nós para negar o perdão e a restauração a quem se humilha diante de Deus? Como podemos esperar encontrar misericórdia da parte de Deus se não somos misericordiosos com aqueles que confessam seus pecados? A Bíblia nos ensina claramente que, ao confessar, o assunto deve estar encerrado. Jesus disse: "Com a medida que vocês medirem os outros, vocês também serão medidos. Se você for implacável com os demais, Deus será implacável com você." Essa confissão do pastor Paulo Júnior nos mostra algo muito significativo. Mesmo em meio aos erros, a igreja pode acertar quando se esforça para praticar a disciplina bíblica. É claro que toda igreja tem erros. Basta olhar para a igreja primitiva, basta ler as cartas paulinas para perceber a quantidade de dificuldades e desafios que existiam desde os primórdios da igreja. Na igreja fundada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, havia pecados gravíssimos. Entre os membros, havia um rapaz que estava dormindo com a própria madrasta.
cometendo um pecado que nem entre os pagãos era tolerado. Havia pessoas que, durante a ceia do Senhor, se embriagavam e tomavam sua porção antecipadamente, sem se preocupar com os irmãos. Por isso, Paulo advertiu que alguns estavam adoecendo e até morrendo por causa da forma desrespeitosa como tratavam a ceia do Senhor. Além disso, havia entre eles pessoas com sérias dificuldades doutrinárias. Alguns não criam na ressurreição dos mortos, uma crença fundamental para o cristianismo. Afinal, se não há ressurreição, o próprio Evangelho desmorona. Se pensarmos na carta de Paulo aos Gálatas, vemos outro problema grave. Os irmãos daquela igreja estavam rapidamente abandonando o genuíno Evangelho para abraçar o legalismo. Eles passaram a crer que poderiam ser salvos por meio das obras da lei, ao invés de confiarem unicamente na graça de Deus. Ou vejamos a igreja de Jerusalém descrita no livro de Atos. Ali, as irmãs helenistas estavam sendo negligenciadas no serviço de assistência. O próprio texto bíblico usa a palavra desprezadas. Isso significa que a liderança da igreja estava falhando em cuidar de todas as viúvas com igualdade. Será que alguém olharia para essa situação e diria: isso aqui não é uma igreja verdadeira, eu não volto mais? Outro exemplo, Paulo e Barnabé, 2 homens de Deus, tiveram uma discussão tão intensa que acabaram se separando. 2 líderes espirituais brigando. Será que alguém olharia para essa cena e diria: que vergonha, irmãos brigando. É por isso que eu nunca mais vou à igreja. O fato é que a igreja de Cristo sempre teve falhas, desde o início. Mas isso não significa que Deus tenha abandonado a sua igreja. Mesmo quando a liderança falha, mesmo quando há pecados entre os irmãos, Deus continua trabalhando no meio do seu povo. Se olharmos para a própria igreja liderada por Jesus, veremos que seus apóstolos o abandonaram no momento crucial. Pedro, um dos mais próximos de Cristo, negou seu mestre 3 vezes e ainda fez isso com juramento. Judas traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Portanto, o que define uma igreja verdadeira não é a ausência de pecados. A diferença está no modo como esses pecados são tratados em uma igreja fiel. A confissão, a disciplina bíblica, a correção de erros. Isso fica evidente em todas as cartas de Paulo. Ele nunca ignorou os problemas da igreja, mas sempre trabalhou para corrigi-los. Infelizmente, em momentos como este, vemos que muitas pessoas não odeiam apenas falsos pastores ou falsas igrejas. Elas odeiam a própria igreja de Jesus. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus apareceu a ele e perguntou: por que você me persegue? Ou seja, perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Como alguém pode dizer que ama a cabeça e rejeita o corpo? Como pode dizer: amo Jesus, mas odeio a sua igreja? Essa é uma atitude muito comum até hoje. Muitos dizem: Jesus é incrível, mas o problema são os cristãos. Sim, é verdade que somos pecadores. O fã-clube de Jesus, como alguns dizem, é formado por pessoas falhas, imperfeitas, pecadoras.
Somos podres, depravados, corruptos. Mas sabe qual é a boa notícia? Sempre há espaço para mais um pecador arrependido. Sempre há lugar para quem reconhece sua depravação e corre para Cristo em busca de perdão. No fim das contas, o que realmente define se um pastor é falso ou verdadeiro, se uma igreja é falsa ou verdadeira, não é a confissão dos pecados, é o acobertamento. O falso pastor não é aquele que confessa seu pecado, mas aquele que esconde, que manipula, que se recusa a prestar contas. Da mesma forma, a igreja falsa não é aquela que reconhece seus erros e busca corrigi-los, mas aquela que varre os pecados para debaixo do tapete e finge que nada aconteceu. Que o Senhor nos conceda a mesma graça que concedeu ao pastor Paulo Júnior. A graça de enxergarmos nossos pecados, de confessá-los e de buscar o perdão e a restauração em Cristo. Pois no final das contas, todos nós estamos no mesmo barco, pecadores necessitados da misericórdia divina. Eu quero orar por você, mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Anima Gospel. Ative o sininho para receber sempre os novos vídeos. Agora sim, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos achegamos a Ti com temor e tremor, reconhecendo que Tu és santo, justo e verdadeiro. Diante da Tua majestade, confessamos que somos pecadores, carentes da Tua graça e do Teu perdão. Mesmo em meio à nossa fraqueza, Tu nos dás forças para reconhecer nossas falhas. Obrigado porque, em Tua infinita bondade, Tu não rejeitas um coração contrito, quebrantado. Que esta confissão pública que presenciamos seja um testemunho vivo do Teu poder transformador, um exemplo para todos nós de que a Tua verdade deve prevalecer sobre qualquer desejo humano de preservar uma imagem ou reputação. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos misericordiosos com aqueles que se arrependem. Que possamos aprender contigo a não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio fumegante. Assim como desejamos ser perdoados por Ti, ensina-nos a perdoar nossos irmãos. Livra-nos da hipocrisia de condenar os outros enquanto fechamos os olhos para os nossos próprios pecados. Senhor, ajuda a Tua igreja a ser um lugar de verdade e transparência. Que não sejamos um povo que encobre pecados, mas que busca santidade com sinceridade. Que os líderes e pastores tenham coragem de agir conforme a Tua palavra, corrigindo, ensinando e conduzindo o Teu rebanho com temor e tremor. Que haja arrependimento genuíno entre nós e que possamos ser um povo que ama a disciplina do Senhor, sabendo que aquele a quem Tu amas, Tu disciplinas. A igreja primitiva também enfrentou dificuldades e pecados entre seus membros, mas que foi sustentada pela Tua graça e por Tua palavra. Que possamos aprender com os erros do passado e caminhar com fidelidade no presente. Jesus, Tu que foste traído, negado e abandonado pelos Teus próprios discípulos, ensina-nos a olhar para Ti quando enfrentamos decepções na igreja. Que nunca deixemos de amar a Tua noiva, pois Tu mesmo a amas e Te entregaste por ela.
Senhor, fortalece aqueles que hoje confessam seus pecados e buscam restauração. Sustenta-os em tua graça e que nós, como irmãos, possamos caminhar juntos, ajudando uns aos outros a permanecer firmes até o dia da tua volta. No nome poderoso de Jesus. Amém. Se você chegou até o final do vídeo, deixe seu amém e seu pedido de oração nos comentários. Lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar para alcançarmos mais vidas. Que Deus te abençoe.